Todos nós passamos por situações que nos desafiam, que nos fazem sofrer, que nos tiram do equilíbrio. Diante da vida conturbada e perturbadora dos dias de hoje, como podemos manter a calma e a serenidade? Com a velocidade dos meios de comunicação, somos bombardeados por informações frenéticas que, muitas vezes, roubam a nossa paz de espírito. Então, o que fazer para não sermos negativamente afetados? A resposta é a seguinte: temos que buscar 3 virtudes: resiliência, temperança e coragem. Resiliência é a capacidade de resistir às adversidades, moderando nossos impulsos e desejos para que eles não nos levem ao descontrole emocional. Temperança é a harmonia dos sentimentos e moderação na escolha dos nossos desejos. Temperança, resiliência e coragem nos ajudam a frear nossas paixões, nos fazendo evitar os extremos emocionais. Essas virtudes nos permitirão sermos os condutores do nosso destino, sem desespero ou melancolia. Imagine você mesmo, agora, de pé sobre uma biga puxada por cavalos desgovernados. A chance dessa biga virar, cedo ou tarde, é 100%. Temos medo de entrar numa biga descontrolada, mas muitas vezes não percebemos que a nossa vida está sendo conduzida por cavalos desgovernados. Esses cavalos selvagens são emoções como o medo, a ira, a cobiça, a inveja e, principalmente, o egoísmo. Como poderemos trocar esses animais furiosos por cavalos virtuosos, como a coragem, o amor, a justiça? Como domesticar os cavalos selvagens? A resposta é justamente usarmos a resiliência, a temperança e a coragem. Um exemplo nobre de resiliência, temperança e muita determinação corajosa é Siddhartha Gautama, o príncipe que se tornou conhecido como Buda, o Iluminado. Siddhartha nasceu em Lumbini, no lugar que é hoje o Nepal, em uma família real. Seu pai, o rei, queria que ele fosse um grande governante e lhe proporcionou todos os luxos e prazeres possíveis. Além disso, o rei impedia o filho de experimentar qualquer situação desagradável ou perturbadora. Siddhartha viveu durante os primeiros 29 anos da sua vida como se estivesse dentro de uma bolha. Mas um dia, ele começou a escapar da vigilância do seu pai e viu o que os budistas chamam de 4 sinais: um homem velho, um homem doente, um homem morto e um asceta religioso. Por meio desses sinais, ele sofreu um choque ao ver dor e sofrimento por todo lugar. Mas entendeu que a vida que estava experimentando era falsa, e que toda a vida, cedo ou tarde, enfrentaria fatos imutáveis como dor, sofrimento e morte. O príncipe Siddhartha largou todos os seus bens, seu poder e sua família, e partiu como um andarilho, tentando encontrar o modo de fazer a humanidade escapar desse ciclo interminável de dor, sofrimento e morte. Durante essa busca, feita com temperança, resiliência e coragem, ele criou a doutrina do caminho do meio e se tornou Buda, que significa aquele que é desperto ou aquele que é iluminado. O caminho do meio nos ensina em essência a nunca buscar os extremos psicológicos, dogmáticos ou emocionais. Mostra que as virtudes da moderação e do desapego devem ser as nossas referências de vida. O Buda percebeu que nada é permanente na vida, nem o bom e nem o ruim. Ele descobriu a impermanência das coisas materiais e a eternidade do espírito. Por isso, aceitou as coisas como elas são, sem se apegar demais a elas, e também sem se afastar delas. Ele entendeu que muitos fatos que lhe aconteciam não dependiam dele, que eles estavam fora do seu controle. Mas notou que a única coisa que ele poderia manter sob controle era o seu equilíbrio emocional. Ensinou que, para acabar com o sofrimento, era preciso aceitar a fluência da vida e o estado impermanente da realidade. Ele não se deixou levar pelo orgulho ou pela euforia quando alcançou a iluminação. Foi sempre um homem humilde e grato, não por fanatismo religioso, mas sim por ter descoberto que a chave para a nossa paz somos nós mesmos. Está em nós a força para parar o nosso sofrimento. Ele compreendeu aquele provérbio popular que diz tudo passa, e encarou a vida sem se prender ao passado e também sem temer o futuro. A essência da temperança, da resiliência e da coragem é aceitar as coisas como elas são, sem se apegar, e também sem se afastar de tudo e todos como se fosse um eremita. Aceitar não significa se acomodar ou se resignar, significa reconhecer que muitas coisas estão fora do nosso controle e que não dependem de nós. Interiorizar esse fato nos permite agir com proatividade, focando no que podemos mudar efetivamente,
ao invés de nos lamentarmos ou nos revoltarmos com o que não podemos modificar. Para conquistarmos a resiliência e a temperança, precisamos de outra virtude igualmente valiosa, que é a coragem. Imagine o príncipe Siddhartha largando a família, a imensa riqueza e todos os seus bens, para sair como um andarilho desprovido de tudo. Não foi necessária muita coragem? Sem dúvida que foi. Por isso é que precisamos da coragem como nossa constante companheira. Coragem é a virtude de se fazer o que é certo apesar das circunstâncias adversas. Coragem não é ser temerário ou imprudente. É ter coerência e propósito. Coragem não é a ausência do medo ou da dor. É simplesmente enfrentar esses sentimentos e superá-los. Para trabalhar a nossa coragem, devemos nos focar em 3 aspectos. O primeiro deles é trabalhar o nosso senso de responsabilidade. Devemos refletir sobre as coisas e as pessoas que estão sob nossa responsabilidade e sermos conscientes do que isso significa. Ser responsável por algo ou alguém não é apenas cuidar e proteger. Temos que assumir as consequências das nossas ações ou omissões em relação às pessoas e fatos que nos cercam. Não podemos ser corajosos se não nos tornarmos responsáveis em nossos relacionamentos e compromissos. O segundo aspecto que nos dará a virtude da coragem é compreender o que está sob nosso controle e o que realmente não está. Existem inúmeras situações que nos causam medo, mas que não dependem de nós. Ter prudência para enfrentar os perigos é algo louvável, mas o medo irracional que nos paralisa ou que faz a nossa adrenalina disparar não nos ajuda em nada. Esse medo instintivo vem da nossa genética e nos ajuda desde tempos imemoriais a enfrentar um predador ou então a fugir dele. Mas na vida moderna não temos mais tigres e leões o tempo todo ao redor de nós. Por isso, o medo irracional, não controlado pela nossa força de vontade, somente servirá para aumentar o nível de estresse e as doenças emocionais. Troque o medo pela prudência e pela ponderação, e você colherá os frutos de uma vida feliz, sem ansiedade ou depressão. O terceiro aspecto da coragem é nunca deixar de praticá-la. Com pequenas ações no dia a dia, você poderá sair da sua zona de conforto, fazendo coisas com as quais não se sente confortável. É importante se acostumar a ser corajoso, pois em algum momento, todos nós enfrentaremos situações que exigirão coragem. Não deixe que essas situações o surpreendam. Treine sempre sua coragem, porque qualquer hábito é sempre assimilado com treino e interiorização de valores. Lembre-se de que temperança, resiliência e coragem significam agir corretamente diante das circunstâncias, não porque os outros ensinaram isso a você, mas sim porque esses valores estão dentro de você. Podemos ser os condutores da biga que nos leva pela vida, ou podemos deixar essa biga correr descontroladamente. Então segure as rédeas. Seja o dono do seu próprio destino. Gostou do tema de hoje? Deixe seu like e conte para nós, nos comentários, em que momento da sua vida você sentiu que o medo estava impedindo a conquista dos seus sonhos. Inscreva-se no canal e nos acompanhe nessa jornada empolgante pela sabedoria. Um forte abraço.